Graça e paz, seja bem-vindo ao canal, Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje temos o quarto episódio, as duas testemunhas do Apocalipse. Será que é Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, ou as duas testemunhas são surpresas, ou são profetas desconhecidos? Inscreva-se em nosso canal, e dê seu like para nos abençoar. Esta é a série do arrebatamento e suas profecias. Saiba que Deus tem uma grande bênção para você. Não fique para trás. As duas testemunhas segundo a Bíblia. Olá, queridos irmãos em Cristo. Hoje quero falar com vocês sobre um tema muito interessante e importante: as duas testemunhas segundo a Bíblia. Quem são elas? O que elas vão fazer? Quando elas vão aparecer? Com algumas das perguntas que muitas pessoas têm sobre esse assunto, veremos o que a palavra de Deus nos revela sobre essas duas personagens proféticas. A primeira referência bíblica sobre as duas testemunhas está no livro de Apocalipse 11, 3-12. Nesse texto, o apóstolo João recebe uma visão de Deus e escreve o que ele vê e ouve. Ele diz: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará o seu inimigos, e, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: "Subi para aqui", e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, 3-12. Esse é um trecho muito impressionante e cheio de detalhes sobre as duas testemunhas. Podemos perceber que elas têm um papel fundamental no plano de Deus para o fim dos tempos. Elas são enviadas por Deus para proclamar a sua mensagem ao mundo durante um período de grande tribulação e perseguição. Elas têm autoridade divina para realizar milagres e julgar os seus inimigos com fogo. Elas são mortas pela besta, o anticristo, mas ressuscitam depois de 3 dias e meio, diante dos olhos de todos. Elas são arrebatadas ao céu por Deus, enquanto seus inimigos ficam com medo. Mas quem são essas duas testemunhas? A Bíblia não nos dá o nome delas, mas nos dá algumas pistas sobre a sua identidade. Uma delas é a comparação com as duas oliveiras e os dois castiçais. Essa é uma alusão ao livro de Zacarias, capítulo 4, onde o profeta vê uma visão semelhante de duas oliveiras que alimentam um candelabro de ouro com 7 lâmpadas. Nesse contexto, as duas oliveiras representam 2 ungidos de Deus: Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador de Judá. Eles eram os líderes do povo de Deus que voltou do exílio na Babilônia para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Eles simbolizam a restauração do culto a Deus e da autoridade civil de Israel. Assim, as duas testemunhas do Apocalipse podem ser vistas como representantes de Deus para o
seu povo no fim dos tempos, exercendo as funções de sacerdote e rei. Outra pista sobre a identidade das duas testemunhas é o tipo de milagres que elas realizam. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova, e para converter as águas em sangue, e para ferir a terra com pragas. Esses são os mesmos sinais que foram feitos por dois grandes profetas do Antigo Testamento, Elias e Moisés. Elias foi o profeta que confrontou os falsos profetas de Baal e que orou para que não chovesse por 3 anos e meio em Israel. 1 Reis 17:18. Moisés foi o profeta que libertou o povo de Deus da escravidão no Egito e que enviou as 10 pragas sobre os egípcios, incluindo a transformação das águas em sangue. Êxodo 7:12. Eles são considerados os maiores profetas de Israel, que anunciaram a vontade de Deus e realizaram maravilhas em seu nome. Portanto, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que as duas testemunhas do Apocalipse são Elias e Moisés, que voltarão à terra para cumprir a sua missão profética. Há alguns argumentos que apoiam essa ideia. Um deles é que Elias e Moisés já apareceram juntos na transfiguração de Jesus, quando conversaram com ele sobre a sua morte em Jerusalém. Mateus 17, 1-8. Outro é que Elias e Moisés não morreram da forma comum. Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho de fogo, sem ver a morte. 2 Reis 2, 11. Moisés morreu na montanha de Nebo, mas ninguém sabe onde está o seu túmulo, pois Deus o sepultou. Deuteronômio 34, 5 e 6. Além disso, há uma profecia no livro de Malaquias que diz que Elias voltará antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5 e 6. No entanto, há outras interpretações possíveis sobre a identidade das duas testemunhas. Alguns acham que elas podem ser Enoque e Elias, ao serem os únicos homens que não morreram na Bíblia. Gênesis 5, 24, 2 Reis 2, 11. Outros pensam que elas podem ser 2 anjos ou 2 crentes fiéis que Deus escolherá no fim dos tempos. Há também quem entenda que elas podem ser símbolos da Igreja ou de Israel, que testemunharão de Deus ao mundo antes da sua vinda. O fato é que não podemos ter certeza sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse. O mais importante é entender o seu papel e o seu propósito no plano de Deus. Elas são enviadas por Deus para pregar o Evangelho do Reino aos habitantes da terra, para confrontar o poder do Anticristo e para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Elas são exemplos de fé, coragem e fidelidade a Deus. Elas são instrumentos de Deus para manifestar a sua glória e a sua justiça. Que possamos aprender com elas a sermos testemunhas fiéis de Deus em nossos dias, sabendo que Ele nos dará poder e proteção para cumprirmos a sua vontade. Que possamos esperar com confiança pela sua vinda gloriosa, quando Ele nos levará para estar com Ele para sempre. O que aprendemos com as duas testemunhas? As duas testemunhas são mencionadas no capítulo 11 do livro de Apocalipse, o qual é um livro profético que revela os acontecimentos do fim dos tempos. Nesse capítulo, o apóstolo João recebe uma visão de um anjo que lhe dá uma vara para medir o templo de Deus, a cidade santa e o altar. O anjo também lhe diz que a parte exterior do templo será pisada pelos gentios por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Esse é o período da grande tribulação, quando o Anticristo se manifestará e perseguirá os fiéis. Mas o anjo também diz que Deus dará poder às suas duas testemunhas, que profetizarão vestidas de pano de saco por 1260 dias, ou seja, os mesmos 3 anos e meio da tribulação. Essas duas testemunhas terão autoridade para fechar o céu, para que não chova durante esse tempo, para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Elas serão uma grande ameaça para o Anticristo e seus seguidores, que tentarão matá-las, mas elas serão protegidas por Deus, até que terminem o seu testemunho. Então, quem são essas duas testemunhas?
A Bíblia não dá os seus nomes, mas há várias interpretações possíveis. Alguns dizem serem Moisés e Elias, pois eles fizeram milagres semelhantes aos das testemunhas, como fechar o céu e enviar fogo do céu. Outros dizem serem Enoque e Elias, pois eles foram arrebatados por Deus sem morrer, e poderiam voltar para morrer como as testemunhas. Representantes da Igreja Fiel. Há ainda quem diga serem 2 profetas desconhecidos, ou 2 anjos, ou 2. O fato é que as 2 testemunhas são enviadas por Deus para cumprir uma missão especial: anunciar a sua palavra e confrontar o mal. Elas são símbolos de coragem, fidelidade e perseverança. Elas não se intimidam diante da opressão e da violência. Elas não se calam diante da mentira e da injustiça. Elas não se rendem diante da tentação e da apostasia. Elas são exemplos para nós, que vivemos em um mundo cada vez mais hostil ao Evangelho. Mas as 2 testemunhas também sofrem um destino trágico. Elas são mortas pelo Anticristo e seus aliados, que celebram a sua morte como uma festa. Os seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade, chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Essa cidade representa o sistema mundano que se opõe a Deus e aos seus servos. Por 3 dias e meio, ninguém permite que os corpos das testemunhas sejam sepultados, e todos os povos, tribos, línguas e nações contemplam os seus cadáveres. Mas depois desses 3 dias e meio, algo surpreendente acontece: as 2 testemunhas ressuscitam. Um grande terremoto atinge a cidade, matando 7.000 pessoas. De que Deus não abandona os seus fiéis, mas os resgata da morte e os honra diante dos homens. E as 2 testemunhas sobem ao céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos as veem. Esse é um sinal. As 2 testemunhas são símbolos de esperança, vitória e glória. Elas mostram que Deus tem o controle da história e que Ele recompensa os seus servos. Portanto, o que podemos aprender com as 2 testemunhas do Apocalipse? Podemos aprender a confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis e perigosas. Podemos aprender a ser fiéis a Deus, mesmo quando somos rejeitados e perseguidos pelo mundo. Podemos aprender a esperar em Deus, mesmo quando parece que tudo está perdido e sem solução. Podemos aprender a glorificar a Deus, mesmo quando somos humilhados e desprezados pelos homens. As 2 testemunhas nos ensinam que Deus é fiel, poderoso, justo e amoroso, e que Ele tem um plano para a sua igreja e para a sua criação. Que sigamos o exemplo dessas 2 testemunhas, que não amaram as suas vidas até a morte, mas deram o seu melhor testemunho para Deus. Que possamos estar preparados para enfrentar os desafios do fim dos tempos, com fé, coragem e esperança. Que possamos ter a certeza de que Deus está conosco, e que Ele nos dará a vitória final sobre o mal. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. O próximo da série Arrebatamento será os 144.000 selados. Quem são esses? Você é um deles. Quer ser um dos escolhidos? Não perca o próximo episódio, amanhã neste mesmo canal, no mesmo horário às 12h15. Inscreva-se em nosso canal e dê seu like para nos fortalecer. Lembre-se, Jesus está voltando.